Você já evitou de olhar para os números da sua empresa e se perguntou por que isso é tão difícil e estressante? Eu sou Elcio Lima e aqui na nossa empresa o nosso objetivo é ajudar pessoas a crescerem o seu negócio. E se você faz parte desse grande número de pessoas que tem um certo bloqueio por números, esse vídeo é para você. Nós vamos te mostrar como identificar, desconstruir e superar este fantasma. Está começando o programa Lucro Desvendado, onde eu ajudo empreendedores e empresários a entenderem por que seu faturamento não está refletindo em saldo positivo na conta bancária da sua empresa. Muitos empresários, eles adiam o controle financeiro da sua empresa, porque eles acreditam que precisam ser bons em matemática para fazer uma gestão eficiente do seu negócio. Esse pode ser o seu problema. Essa dificuldade te impede de tomar decisões estratégicas. Isso acaba comprometendo o crescimento da sua empresa e parece que você nunca vai ter o domínio sobre o seu dinheiro. Mas a verdade é que organizar as finanças da sua empresa não tem nada a ver com matemática avançada. Existe um método simples e eficiente de você vencer esse bloqueio. No vídeo de hoje nós vamos ver como vencer o medo de números. Ele pode ser algo transformador, gerando organização e confiança, através de métodos simples que transformem a gestão financeira do seu negócio em algo descomplicado e acessível para qualquer empresário. Você acredita que a sua dificuldade com números é o maior obstáculo para você organizar as finanças da sua empresa? Bom, a grande verdade é que você não precisa ser um expert em matemática para ter uma gestão financeira do seu negócio de forma eficiente. Essa ideia de que ter o domínio sobre números complexos, grandes fórmulas, é algo que trava um grande número de empresários. Eu quero te mostrar como de forma simples e fácil você pode vencer esse bloqueio. Porque no fim das contas, não é sobre dominar a matemática, mas é sobre ter métodos, disciplina e ter as ferramentas certas. Vamos juntos descobrir como isso pode ser descomplicado. Quantas vezes você já ouviu ou até mesmo disse: eu odeio matemática e é por isso que eu não consigo organizar as finanças do meu negócio? Essa não é uma dor exclusivamente sua. E muito menos, ela não surgiu do nada. Se você parar um pouco para pensar, o tempo em que você estava lá no ensino fundamental, no ensino médio, para quem cursou essas fases da escola, você deve se lembrar de problemas que você teve no passado. Com certeza, você já passou por momentos em que você teve que decorar fórmulas, você teve que estudar muito matemática e vinha aquela dor, a prova chegando e você ainda não estar dominando a matéria. A matemática é uma ciência diferente de muitas outras, porque você precisa da base para avançar. Então, quando você não tem um ensino básico que atenda às suas necessidades, você dificilmente vai conseguir avançar para as próximas fases. Tem outras matérias que você consegue ainda ter conhecimentos isolados, mas a matemática ela é um pouco mais complicado neste caso. Então, esse bloqueio que surge na grande maioria das pessoas, ele vem exatamente desse período, das dores que você viveu nessa luta incessante de tentar ser bem-sucedido na matemática. E para ajudar, o currículo ele tem que ser muito extenso, porque quando você faz a programação do teu ensino na escola, você não sabe ainda, né, aqueles que são os nossos, que foram os nossos formadores e que são, eles não sabem qual vai ser a sua escolha, se você vai para uma engenharia, para uma área que vai precisar muito de matemática ou não. Então, o currículo ele tem que ser muito extenso, ele tem que ser muito abrangente para que possa atender a todo mundo. E é por isso que você acaba entrando em questões de matemática bem complexos e acaba sentindo a dor de não conseguir avançar. O que resulta é que existe um grande número de pessoas
que sai da escola sem alcançar a eficiência necessária na matemática. E o pior, quando você não vai para áreas que precisem de conhecimento aprofundado, aquilo que gerou em você um bloqueio, o medo e até a repulsa dos números faz com que você não domine a matemática de forma simples, porque na verdade nós usamos a matemática diariamente, não há como fugir dos números. Todo dia você está fazendo conta, você está recebendo troco, ainda que você não tivesse um negócio, ainda que você fosse só um usuário, só um comprador. Se você quiser fazer algum investimento, ainda que naturalmente como pessoa física, você ainda assim precisa conhecer minimamente de números. Não tem jeito, não há como fugir. Mas esse bloqueio, esse fantasma que foi gerado lá atrás, é ele que te assusta até hoje. Quando nós paramos para olhar de onde veio esse fantasma, nós conseguimos identificar de forma muito clara. Então é completamente normal você, eu e qualquer pessoa ter este bloqueio, mas não é normal você ficar travado e parado nele. Se esse medo ele já é complicado para uma pessoa comum, agora, aquele que decide empreender, aquele que decide montar uma empresa, gerenciar uma empresa, esse impacto ele é gritante e ele pode ser determinante para o sucesso ou o insucesso do seu negócio. Então vejam, quantas vezes a pessoa, o empresário, ele por entender que ele não tem condições de lidar com os números, o que ele faz? Ele fica procrastinando, ele fica empurrando, não, depois eu vejo isso, depois eu vejo aquilo, não, depois nós vemos esse relatório. Ou pior, ele transfere a responsabilidade para uma outra pessoa. Se essa pessoa for de confiança, ainda tudo pode ir bem. Mas se essa pessoa, ela por acaso não for de confiança, você está transferindo uma responsabilidade que tem que ser sua para essa pessoa que você não sabe como ela vai lidar exatamente com isso. E ainda que seja uma pessoa séria, uma pessoa honesta e que esteja ali para cooperar com você, ainda assim, a forma como ela vai enxergar, a forma como ela vai passar para você vai ser muito dela e não vai ter ali a tua essência, a tua visão. Por isso, é muito importante você olhar e entender que isso impacta nas decisões estratégicas do seu negócio. E aí você olha nomes como margem de contribuição, você olha, como é que eu vou controlar os custos da minha empresa? Aí você olha, poxa, eu tenho que gerenciar o fluxo de caixa. São nomes bonitos, mas na verdade você precisa olhar para esses nomes e entender o que eles querem dizer. São questões simples. Fluxo de caixa, nós estamos dizendo o que está entrando e o que está saindo ali no seu caixa, quanto de dinheiro entra, quanto de dinheiro sai e qual é a previsão de gasto. Quais são os gastos que estão agendados para o mês? Quanto você precisa faturar? Então, olhar para o fluxo de caixa nada mais é do que equilibrar as entradas e as saídas de forma que não falte dinheiro ali para você custear, para você pagar todas as suas despesas, seus funcionários, salário, insumos e tudo que você tem que gerenciar. Então, controlar o custo, ter ali um acompanhamento daquilo que você está gerando como custo, ele é muito importante, porque você vai saber se a sua previsão de receita ela bate com a previsão de gastos. Então vejam que esses nomes, eles são bonitos, eles são interessantes, porque são nomes didáticos, mas na prática são coisas simples, que operações básicas, e nós vamos ver isso mais à frente, elas são suficientes para você resolver e acompanhar essa gestão de forma eficiente. E aí o que acontece? Diante de todos esses dados, nós precisamos gerar o quê? Relatórios. Para quê? Para que a gente analise e tome as decisões corretas. Não, mas relatório,
seu fulano, seu João, Dona Maria, eu estou aqui com um relatório financeiro, fazendo, espera um pouquinho, daqui a pouco eu olho isso. O que vai ter naquele relatório? Nada mais do que esses números de entradas e saídas simples, equilibrando. Olha, eu tenho essa despesa, eu tenho essa receita, quanto eu vendi mês passado, quanto eu espero vender esse mês, como eu estou trabalhando com a minha equipe de vendas para aumentar um pouquinho a margem dali de vendas, quanto sobra de dinheiro se eu paguei esses valores aqui para ter o meu produto e eu vendo por esse valor aqui, quanto é que sobra? Então você vê que são contas de somar e subtrair e eu vou ter um resultado que é a margem de contribuição, ou seja, quanto de lucro sobra naquele produto para que você traga para o caixa da sua empresa. Então, isso é muito importante para as decisões estratégicas, mas são coisas simples. Você não pode olhar para esses números e entender que são coisas difíceis. Isso é algo que você precisa tirar do seu coração, porque isso impacta determinantemente na gestão do seu negócio. Nós aqui na H2AP, esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para te ajudar a vencer esse medo, para desconstruir este fantasma, para que você possa encarar os números com toda a tranquilidade possível e possa fazer uma gestão financeira eficiente do seu negócio. Por isso, nós pedimos a você, se inscreva aqui no canal, não deixe de acionar o sino. Aqui no nosso canal é vídeo toda semana e o objetivo é ajudar você, trazer insights, trazer transformação para que você possa melhorar a gestão do seu negócio. Então, curta esse vídeo. Se você tem um amigo, não deixe de compartilhar. Se você pensou em alguém, poxa, fulano precisava ver esse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de ajudar uma pessoa que você sabe que precisa desse conhecimento. Bom, nós já vimos então como esse bloqueio ele pode impactar negativamente a sua empresa. Então agora vamos lá, vamos nos tornar um expert de matemática, decorar todas as fórmulas. Não, você não precisa disso. Você precisa de um método simples e você precisa de disciplina. É isso que você precisa. Se você mudar a sua mente e entender que através de métodos simples e disciplina você vai superar este medo, você precisa acreditar nisso. Esse é o primeiro passo, vencer esse bloqueio. Mas como é que nós vamos colocar isso na prática? O que é ter esse método simples? Se você vencer o bloqueio de olhar os números, você já está dando o primeiro passo para esse conhecimento. Trate primeiro das questões pequenas. Comece devagar. Pegue ali e crie uma rotina. Separe um tempo diariamente para você olhar os números do seu negócio. Olhe por listas separadas. Pegue primeiro as receitas e veja ali como foram os números financeiros positivos do seu negócio naquele dia. Entenda tudo que foi vendido, qual foi a receita total daquele dia. Depois observe quais são os gastos daquele dia. Você precisa criar rotinas, você precisa criar hábitos de anotar. Que tal criar uma lista simples através de uma planilha simples em que você possa anotar todos os seus dados. Uma planilha ou até mesmo um caderno. Não precisa ser algo rebuscado, não precisa ser um ERP, um sistema financeiro. Pode ser? Pode. Se for melhor, pode facilitar a tua vida. Mas um caderno, uma boa anotação numa folha de caderno, ela pode ser eficiente. Hábitos de tratar com os números. E nós estamos falando de uma operação bem simples. E a disciplina é o que vai te levar diariamente a te manter neste caminho. Porque não adianta nada eu chegar e olhar para os meus números hoje e não olhar a semana toda. Porque causa um estranhamento, eu não estou acostumado, eu não vejo o número todo dia. Então, quanto menos eu trato, quanto menos eu lido, fica mais distante o conhecimento. É igual uma pessoa, você
é apresentada uma pessoa. Quando você chega, por exemplo, num local, você vai frequentar um clube, você vai frequentar uma escola, um curso, chega ali e ninguém se conhece. Ao final do curso é todo mundo amigo, sabe o time de futebol, sabe do que tem medo, sabe do que gosta, se não gosta, quem vai para o barzinho, quem não vai, quem bebe, quem não bebe, quem gosta disso, daquilo. Enfim, é o convívio, é você mexer com os números. Se você separar um tempinho todo dia e você for mexendo com os números que estão acontecendo no seu negócio, você vai ver o quanto eles vão ficar mais simples para você. E isso vai fazer com que você evite vários erros comuns de decisões, erros comuns de precificação. As pessoas às vezes precificam errado porque não sabem quanto gastam para vender um produto e aí botam um preço que ele não é suficiente para cobrir esses custos. E quando isso acontece, você acaba vendendo com prejuízo. Então veja que olhar para os números, ele vai evitar com que você tome decisões erradas. Comece pequeno, micro hábitos, pequenas decisões diárias, com disciplina, não pode esquecer, que você vai tomando e você vai se familiarizando com esses números diariamente. Com esses pequenos hábitos, através destes métodos simples e a disciplina, você vai começar a transformar a gestão financeira do seu negócio. E nós não estamos falando de operações complexas. Nós estamos falando das 4 operações, por exemplo, mais básicas: somar, subtrair, multiplicar e dividir. São operações básicas, iniciais da matemática, coisa que você faz todo dia. 2 mais 2, 3 mais 3, 2 menos 1. São contas muito simples. Pode ser ainda que nem isso você tenha se deparado na escola. Não tem problema. Eu não tenho dúvida que você já trata disso diariamente. Mas se ainda assim isso for complicado para você, na internet você tem conhecimentos de graça, porque são questões simples e básicas que você encontra esses ensinos na internet, em qualquer site específico ali que você busque, você vai encontrar. Até com o uso de uma calculadora, enfim. Mas você vai encontrar questões básicas. E aí nós falamos, e a margem? Mas a margem nós estamos falando ali de percentual. Nada mais é do que transformar o número numa taxa, num percentual. É uma regrinha de 3, que também é outra coisa básica para você descobrir qual é o percentual. Vamos dizer, você vendeu os seus produtos e você vendeu os seus produtos por R$100, né? Naquele dia você vendeu R$100 e você teve ali uns gastos na ordem de R$80. Então sobraram para você de lucro R$20. Se você fizer uma continha e quiser transformar este valor em percentuais, você precisa só fazer uma operação, uma regra de 3, para chegar que este valor ele representa 20% dos R$100. É uma divisão simples que você faz, que você encontra o conhecimento em qualquer lugar. Então vejam que não há motivo para você pensar que você tem que aprender grandes fórmulas. Essas operações, basicamente, você domina as finanças do seu negócio e entendendo que existem ferramentas que facilitam esse trabalho, que nem essa conta você precisaria fazer, mas tudo bem, são contas básicas e que você vai começar a dominar. Então, quando você pega e passa a não ter mais medo dessas operações, você começa a fazer o quê? Você começa a anotar todas as entradas e todas as saídas. E você também começa a não cometer mais erros, porque quando você começa a olhar para os números, a se importar com eles, porque você venceu esse bloqueio, você começa,
isso aqui não é tão complicado, aí a primeira coisa que você vai perceber é que as suas contas podem estar misturadas com a da sua empresa. As suas contas que você paga, as contas da sua casa, elas devem ser separadas. Contas da pessoa física das contas da pessoa jurídica. Ah, mas Elcio, eu não tenho a minha empresa ainda formalizada, mas ainda assim é muito importante que as contas do seu negócio, formalizados ainda ou não, que ainda seja um negócio informal, que você tenha essas contas separadas, para que você entenda o que está sobrando daquele esforço, o que está sobrando daquele trabalho, daquele negócio, seja uma prestação de serviço ou seja a venda de um produto. É muito importante que você conheça. E quando você começa a fazer isso diariamente, vai chegar no final do mês e você soma todos os movimentos dos dias, né, e fecha o teu mês, você começa a entender quanto você fatura e quanto você gasta. E aí você já começa a imaginar o mês que vem. Ah, então se aconteceu isso no mês passado, eu vou prever que no mês seguinte, se eu mantiver o mesmo esforço, se o mercado se comportar da mesma forma, é claro que muita coisa pode mudar. Mas, de uma maneira geral, a expectativa é que as coisas andem por ali, andem perto. Então, você já consegue fazer previsões, você já consegue tomar decisões. Ah, se eu conseguir comprar um negócio mais barato e vender pelo mesmo preço, opa, o meu lucro vai aumentar. Então vejam que essas são as decisões que você pode começar a tomar a partir do momento em que você consegue dominar os números do seu negócio, através das operações básicas. É isso que nós fazemos aqui na H2AP. Aqui na H2AP, nós temos um time que ajuda os empresários a gerenciar o seu negócio. Nós apontamos e ajudamos as decisões estratégicas para que a empresa ela aponte para um caminho que leve ela para o crescimento. Também nós auxiliamos na escolha ou nas escolhas das ferramentas corretas. Quais são as ferramentas mais indicadas para esse ou aquele serviço? Esse é o nosso serviço aqui na H2AP. Muita coisa nós estamos deixando aqui no canal já para cooperar com o seu negócio. Bom, então nós vimos como é possível superar o medo dos números e assumir o controle financeiro do seu negócio através de uma mentalidade. É a primeira coisa que você precisa, é acreditar que você pode. Essa vontade de superar, essa vontade de dominar, de avançar para o crescimento através de métodos simples, disciplina, hábitos diários que te levem a executar aquelas operações que, como você já viu, são operações básicas. Nada que você não consiga aprender. Se você se dedicar, se você se esforçar, você vai conseguir. Existem diversas ferramentas básicas que estão ao seu alcance. Muitas delas são até de graça. Existe até RP financeiro de graça que você consegue na internet. Mas com uma planilha moldadazinha você consegue. Um caderno de anotação bem organizado também é possível, de maneira que você consiga dominar as finanças do seu negócio. Nós não estamos falando de números e de operações complexas. Nós estamos falando sobre domínio, sobre controle, sobre decisões estratégicas que você vai poder tomar a partir do momento que você venha entender o que acontece financeiramente na sua empresa. Uma empresa, ela é feita para dar lucro. O lucro é que financia a empresa. O lucro é que te permite reinvestir na empresa. E mais, é o lucro que te permite realizar os seus sonhos. Por isso, desconhecer os números, permitir que um bloqueio do passado te paralise e que faça com que você evite de chegar perto dos números, isso você está realmente transferindo a responsabilidade do seu negócio e abrindo mão daquele setor que é um dos mais importantes do seu negócio, que são os números.
E lembre-se, gestão financeira é uma habilidade que você aprende. Você dirige? Se você não dirige, ainda que você não dirija, mas se você dirige, pensa como é dirigir. É um ato extremamente complexo você dirigir. Parece fácil, porque hoje em dia você chega ali, já nem pensa, abre o carro, bota a chave na ignição, liga, passa a marcha, pisa um pé num pedal, o outro pé no outro, troca seta, limpador, passa a marcha. Fala com quem não dirige. Conversa um pouquinho com quem não dirige. Fala, rapaz, que troço complicado. E o tamanho do carro? Para você passar na rua, vai passar um carro em sentido contrário e eu vou estacionar. Como é que eu boto um carro na vaga? Olha que troço complexo. E a maioria das pessoas não aprendeu e fazem isso como se estivesse andando a pé, como se fosse uma criança que aprendeu a andar. Você entra no carro e faz o que tem que fazer. Por quê? Por quê que operações básicas com números, eles vão te paralisar? Aqui é que você tem que vencer. Hábitos diários, pequenos hábitos, pequenos passos, e você vai se familiarizar com os números. E logo, logo, assim como dirigir, assim como andar, assim como comer, assim como fazer a maioria das coisas que você faz no seu dia a dia, você vai cuidar dos seus números e vai dominar o seu negócio. Então agora você já sabe, organizar as finanças do seu negócio não requer que você seja um expert em matemática, mas sim em ter métodos simples, disciplina e as ferramentas certas ao teu lado. Aqui na H2AP, nós ajudamos diversos empresários a vencerem o medo sobre os números do seu negócio e transformarem as finanças num motor de crescimento para o seu negócio. Aquilo que parecia impossível, que parecia muito difícil, agora se tornou o ponto forte desses empresários. E se você quer não só assumir o controle financeiro da sua empresa, vencendo medos e vencendo fantasmas do passado, mas se você quer ter muitos outros insights, não deixe de se inscrever no canal e acione o sino, porque assim você vai estar sempre atualizado com os vídeos que nós vamos mandar aqui. Toda semana nós trazemos um vídeo novo e com insights dos mais diversos sobre empreendedorismo que podem ajudar muito a você a construir um caminho de crescimento para a sua empresa. Então, não deixe de curtir o nosso vídeo, não deixe de encaminhar para alguma pessoa que você considere que pode aprender e que pode se valer dos ensinamentos aqui. Nós estamos juntos e esse canal é exatamente para ajudar você. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu te disser que investir no crescimento do seu negócio não é acerca do dinheiro que está sobrando, mas sim do que você já tem e você utilizar isso de forma estratégica? No próximo episódio de Lucro Desvendado, eu vou te mostrar como empresários inteligentes transformam limitações financeiras em verdadeiras oportunidades de crescimento. E você vai descobrir que investir no que importa está mais ao seu alcance do que você imagina. Não perca! Nós nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o que limita você não são os números, mas é a sua mentalidade. É o que você decide superar, aprender. É isso que pode limitar você ou não. Então, assuma o controle do seu negócio. Não deixe que nada diga para você se você pode ou você não pode, mas sim que você pode aprender e você pode transformar a gestão financeira do seu negócio. Muito sucesso está pela frente. Vamos juntos. Um grande abraço.